Nós também agradecemos, desembargador-presidente deste tribunal, e passaremos para a primeira palestra de hoje, com o professor Daniel Flores, do curso de Arquivologia do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, da UF, Universidade Federal Fluminense. O tema será a cadeia de custódia e a ciência forense digital, CFD, para a garantia da autenticidade e confiabilidade dos documentos fontes de prova. Então, meu muito boa tarde a todos. É uma honra tremenda para mim estar aqui, ser chamado pelo TJ do Distrito Federal e Territórios, uma instituição tão querida, tão prezada, em que nós já participamos inúmeras outras vezes para discutir exatamente a temática dessa tarde. A temática que foi tão bem apresentada pela desembargadora Ana Maria, um ambiente, um conceito, uma temática criada pela Resolução 43 do Conselho Nacional de Arquivos, que é fundamental exatamente por essa ruptura paradigmática que aconteceu no Brasil, bom, no mundo inteiro, em relação à produção de documentos fonte de prova. Nós rompemos com o paradigma de produzirmos documentos analógicos que tinham uma materialidade, que tinham uma segurança, que tinham uma confiabilidade, que tinham registros diplomáticos no seu suporte, para uma nova forma de produzir documentos digitais, que nos supôs muito mais estudo, muito mais investigação. Nós tivemos que nos debruçar muito seriamente. Então, eu acho que eu estou muito mais aqui para parabenizar o TJDFT, parabenizar o IBICT, por reconhecer a universidade, reconhecer a ciência, nos chamar como locus de pesquisa, locus de investigação. O TJ, porque foi atrás da implementação do RDC-ARC, o IBICT, na palavra da doutora Cecília Leite, que buscou resolver esses problemas, um grupo que fez investigação científica, um grupo que correu atrás do que deveria ser feito. E o que nós vemos hoje? Nós vemos um produto pronto, o DJE, uma solução que garante segurança jurídica para todos nós, cidadãos. Um produto que implementa aquilo que nós investigamos, porque nós estávamos caminhando para um cenário de insegurança jurídica. Nós, cidadãos, nós estávamos sendo imputados por documentos que não tinham requisitos de autenticidade e confiabilidade. A minha fala aqui nessa tarde é sobre a cadeia de custódia e a ciência forense digital. O objetivo dela é abordar que houve essa ruptura paradigmática e que nós vamos ter que ter cuidados muito mais especiais quando produzirmos documentos e preservarmos esses documentos. Muito mais que preservar o objeto, muito mais que preservar a representação, a informação, nós temos que preservar a autenticidade desses materiais, a segurança jurídica dos cidadãos. Desembargador Romeu também fez uma fala nesse sentido, de nos dar segurança da importância da instituição, que emana uma política arquivística, isso é muito importante, que não sejam só tecnologias, mas que seja uma política. A conselheira Ivana também trouxe referenciais fundamentais para o RDC-ARC. E logo a seguir as palestras que vão me suceder e que vão tratar sobre o RDC-ARC, esse conceito. Eu propositadamente escapei do tema do RDC-ARC até para poder falar dos elementos que necessitam ou que subsidiam a necessidade do RDC-ARC, a cadeia de custódia. Meu objetivo é buscar essa relação interdisciplinar entre o direito, que tem uma abordagem de cadeia de custódia, a arquivologia, a ciência dos arquivos, que tem uma abordagem sobre a cadeia de custódia, a diplomática digital e a ciência forense digital. Tudo que nós estamos falando é sobre a prova,
sobre as evidências, né? Garantir os princípios de mesmidade e os princípios de desconfiança. Notem, o que eu estou falando é que, muito brevemente, eu vou chegar na ruptura e ver que todo esse referencial ele foi abalado pela questão do documento digital. Então, o nosso objetivo aqui é demonstrar, de forma documentada, esta cadeia, toda a trajetória que aconteceu com esses registros, com esse documento, com esse processo judicial. Só que esse conceito, e aí que eu vou tentar entrar na ruptura, esses conceitos e essas abordagens que existiam, eles estavam muito calcados na ideia de coleta até a inserção no processo e a valoração judicial. Essa era a ideia da cadeia de custódia. Nós precisamos, tivemos que superar isso. Nos vocabulários jurídicos de Plácido e Silva, nem sequer era abordado. A partir da quinta edição, em 79, apareceu o conceito de o movimento e localização da prova, da evidência verdadeira, e a história das pessoas que tiveram sob a sua custódia, desde o momento em que ela foi obtida, volto a repetir, coleta e cotejamento, né, o cuidado. Então, olha o que nos está escapando nessa ruptura paradigmática. A gente está se preocupando só no coletar a prova. Quando nós falávamos de documentos analógicos, isso dava conta, esse princípio dava conta. Agora nós estamos falando de documentos digitais, registros digitais. Isso quer dizer que aquele documento que chegou para ser coletado como prova, coletado como evidência, para depois ser cotejado na sua cadeia de custódia, ele já poderia ter chegado corrompido, comprometido, adulterado. Essa é a ruptura paradigmática mais importante. Na arquivologia, o conceito da cadeia de custódia também vinha sendo abordado nos dicionários, no nosso autor, o Jenkinson, que era principalmente a sucessão de entidades ou pessoas que detinham a custódia de um conjunto de documentos, desde a criação até a custódia daquele arquivo, daquela entidade custodiadora. Olhem que nós estamos... eu estou reiterando novamente a ideia de que estava muito calcada no mundo analógico. Então, quer dizer, eu podia ter documentos analógicos que eu levava até a custodiadora, até o arquivo. Nós chegamos no digital, e essa ideia ela se manteve, ela foi perpetrada. Eu poderia produzir documentos num sistema digital e, num determinado momento, eu faria uma exportação desses documentos numa mídia, num HD, num pendrive, numa fita e etc., e levaria até a entidade custodiadora. E olha, está acorde a definição que está aí na tela compartilhada. Sucessão de entidades ou pessoas que tiveram a custódia. Não dá mais conta num ambiente digital. Para Jenkinson, 1922, autor da área da arquivologia, ele diz que se essa custódia ininterrupta ela fosse mantida, a possibilidade de falsificação era nula, novamente, em um mundo analógico. Schellenberg questionou, o autor Schellenberg questionava já essa ideia. Aqui eu tenho a resolução 37 do Conselho Nacional de Arquivos, que trata sobre presunção de autenticidade, e que já nos dava essa preocupação. A preocupação com o andamento desses documentos, desde a sua gênese, a transmissão, o recolhimento, a manutenção da custódia. E olha o que aparece. Mais um elemento de ruptura de paradigma. Coleta, pegar a prova, cotejar depois que eu peguei aquela prova. E, novamente, aí eu apresento uma imagem que é a ideia da cadeia de custódia para o direito. No Brasil,
e até a lei que foi promulgada no ano passado, mas eu não vou chegar nela agora, em seguida eu falo. A ideia de que era só a partir daquele momento. Então, quer dizer, um e-mail como fonte de prova, eu iria aplicar a cadeia de custódia somente no momento da captura. Mas esse e-mail já podia ter sido adulterado previamente. Se esse e-mail não tivesse no RDC-ARC, se não tivesse sido capturado desde a gênese, o que a desembargadora Ana Maria falou, tá? O que as autoridades que me antecederam falaram, um ambiente que protege, que considera essa especificidade e complexidade do documento digital. Quer dizer, não basta com digitalizar um documento e colocá-lo numa mídia, porque eu posso romper a cadeia de custódia, eu tenho que ter um cuidado todo especial. Então, agora, a prova ela teria que ser cotejada desde a gênese e não mais no momento em que eu preciso coletar para a prova. Porém, com os registros digitais arquivísticos, tudo mudou. É uma ruptura de paradigma. É a complexidade e a especificidade dos documentos digitais. Quando nós olhamos para a questão da prova, da evidência, a cadeia de custódia é o elemento mais importante que aparece. Mas, inclusive, a cadeia de custódia sofreu uma ruptura paradigmática. Tá? E ela teve que ser ressignificada, não mais com aquela ideia de que poderia ser a documentação de entidades e pessoas. Por quê? Porque uma pessoa tem um documento digital, mas ela pode adulterar. Isso tem que ser por um ambiente, isso tem que ser por um RDC-ARC. As migrações, as conversões, as emulações que têm que acontecer ao longo do tempo, não podem mais ser feitas por uma pessoa, tem que ser feita por um ambiente digital. Olhe a ruptura de paradigmas. As instituições arquivísticas estavam preparadas para receber o material digital, está obsoleta aquela oitiva. Então, eu vou pegar aquela oitiva que estava no formato de áudio ultrapassado e eu vou converter para o novo formato de áudio, que é o formato atual hoje. Isso não pode mais, isso é ruptura de cadeia de custódia digital arquivística. Mas não é ruptura da cadeia de custódia que era apresentada anteriormente. Porque essa oitiva, esse material digital, está sob posse da entidade e das partes conhecidas. Então, olhem como agora esse material digital tem que estar aonde? No RDC-ARC, num ambiente que foi desenhado para isso, que tem requisitos funcionais e não funcionais. O foco agora é a política arquivística e o ambiente digital, não é mais a pessoa, mas sim é ter política arquivística firme que garanta essa segurança. Nós fomos olhar outros referenciais na investigação. A cadeia de preservação. Observem como ela é uma representação computacional. Ela tem uma abordagem mais procedimental, mais técnica, necessária, claro, mas ela não é a ideia de que nós precisávamos da entidade, de não a entidade e as pessoas, e sim o ambiente, e sim o RDC-ARC. Esse artigo é ótimo, esse artigo é fantástico, eu recomendo, Peter Hurtle, tá? Ele está disponível na web, os referenciais estão nos slides que eu compartilho, e aí eu vou tomar a liberdade de fazer uma tradução nossa, quando ele diz o seguinte: em um ambiente analógico, a transferência legal e física dos documentos do produtor para o custodiador garantia a cadeia de custódia ininterrupta. Isso quer dizer, para o autor, se eu tivesse um sistema que produzisse processo judicial eletrônico, qualquer que fosse, PJR, PROC, etc., e eu exportasse esses documentos numa mídia e pegasse essa mídia e levasse até um lugar de custódia, estava garantida a cadeia de custódia. A cadeia de custódia, naquele conceito, previamente à ruptura paradigmática. No ambiente digital, não mais. No ambiente digital, agora nós precisamos, ou nós necessitamos, de uma
ruptura paradigmática. Porque nesse ínterim em que o documento foi retirado daquele sistema que estava observando, eu posso cortar partes daquele áudio, daquela oitiva. Eu posso alterar aquele documento no milissegundo. Eu posso pegar, naquele momento que aquele documento veio assinado digitalmente com certificado digital, e alterar aquele documento. E devolver aquele documento para a cadeia de custódia como se ele fosse autêntico. Não mais. Não mais, porque ele rompeu a cadeia de custódia digital arquivística. Olhem a questão do e-mail. Como garantir o e-mail como fonte de prova, como segurança. Não vale mais aquela ideia da captura somente. Eu só vou poder confiar, o magistrado só vai poder confiar se aquele documento foi produzido com requisitos. Se aquele documento está em um RDC-ARC. E é por isso da resolução do CNJ, da 324. É por isso da importância da resolução do TJDFT antes da resolução do CNJ, resolução 2 do TJDFT, resolução do STF, resolução 43 do CONARC. Tem que ter um ambiente que preserve as características, que migre dentro do ambiente. Obsolece o formato, quem converte? O ambiente. Tem que ser dentro do ambiente, observado, controlado, documentado, mantida a cadeia de custódia. Não só da prova imediata, mas da prova em potencial, qualquer documento produzido. Então, aquele conceito pré-ruptura paradigmática, ele já não dava mais conta dos documentos digitais. Porque, em alguns casos, o arquivo, a entidade custodiadora, ela estava recebendo documentos com HD, com DVD, com pendrive, com uma fita, que nessa transferência ela pode ter sido adulterada e perdeu completamente o seu valor, a sua autenticidade, a sua confiabilidade. O arquivar agora é muito mais importante. Arquivamento de dados, arquivamento de documentos, o dado documento. Arquivar é o imperativo jurídico. Não basta colocar um metadado no processo. Não basta colocar, como alguns processos judiciais, que a autoridade clica em arquivar e acha que foi arquivado, mas não foi, foi só colocado um metadado. Arquivar quer dizer efetivamente ir para o arquivo, para o lugar de custódia. Quando era analógico, no mundo analógico, era no setor de arquivo, arquivar e desarquivar. Agora o lugar de arquivo é o RDC-ARC. É a temática dessa tarde. É a expertise que o IBICT desenvolveu e ofereceu para o TJDFT, e o TJDFT é nossa liderança hoje nessa seara de garantir segurança jurídica para os cidadãos. Nós teremos, então, ou nós deveremos ter arquivamento de datasets de bancos de dados, de páginas web, como é feito já no exterior. As páginas web no exterior são arquivadas. Eu faço uma pergunta para os assistentes. Vocês já se questionaram se a sua instituição está arquivando a sua página web? Não precisa ser todos os dias, mas tem que ter uma política. Olha a importância da política. Uma vez por ano é suficiente, ou 2, ou 3, o que for possível. O que não pode é uma instituição não ter preservado, não ter arquivado no RDC-ARC o seu website nunca, desde que ela foi criada. O seu webmail, os seus sites, as suas redes sociais, os seus registros iconográficos têm que ser arquivados. A pergunta que eu sempre faço: quem está com a custódia dos documentos digitais fonte de prova nas instituições? Antes do RDC-ARC, não é o setor de arquivo. É o setor de TI que está sendo compelido a assumir custódia de documentos digitais. Um documento especial, um documento que, quando permanente, é imprescritível e inalienável, segundo a Lei 8.159. Quem está recolhendo esses documentos? Quem está preservando antes
desta ruptura paradigmática, antes do que está sendo apresentado hoje de tarde aqui. Para isso que se apresenta aqui a cadeia de custódia digital arquivística, a CCDA, após uma ruptura paradigmática. Após a ruptura vem a transição paradigmática, um princípio que se aplica aos documentos digitais. Por quê? Porque os documentos digitais são complexos e específicos e precisam de uma custódia arquivística, precisam estar confinados, olhe, confinados em ambientes, em sistemas com requisitos, o RDC-ARC. Se esse documento não tiver confinado num sistema com requisitos, sua autenticidade está comprometida. Desde a produção até a sua guarda permanente, garantindo autenticidade, confiabilidade, integridade, fixidez em uma preservação digital sistêmica. Posso perguntar novamente, de forma retórica, claro. Caminhamos ou já vivemos uma insegurança jurídica na fonte de prova dos documentos de arquivo, das regras, da segurança, de como está a relação do Estado com o cidadão, com os documentos fonte de prova, antes da ruptura paradigmática, porque após a ruptura na transição, o que o TJDFT faz é segurança jurídica, é garantir direitos de cidadão. Então, no mundo digital, uma cadeia de custódia digital arquivística para documentos de arquivo, garantindo segurança jurídica para gestores, pesquisadores, técnicos e cidadãos. A custódia é a posse, é o controle, é a política, é o tratamento baseado em normas, padrões, modelos e requisitos, desde o ambiente de produção, o SIGAD, até o ambiente de preservação, o RDC-ARC, mantendo esta linha ininterrupta da cadeia de custódia. O RDC-ARC, uma norma internacional ISO 14721 e uma norma internacional ISO 16363, que foi muito bem traduzida pelo Conselho Nacional de Arquivo em uma resolução 43, que o TJDFT está implementando, que o IBICT viabilizou através da pesquisa científica, que o CNJ publicou na sua resolução e que é um dever da sociedade brasileira oferecer segurança jurídica para os nossos cidadãos. Uma cadeia de custódia ininterrupta, uma CCDA, para todo documento produzido, para quando a ciência forense digital precisar desse documento como fonte de prova, ele foi produzido com requisitos. Os documentos permanentes são inalienáveis e imprescritíveis. Têm que ser preservados com requisitos. A diplomática e a ciência forense digital estão para isso. A ciência forense digital, com o uso do seu método científico para comprovar a autenticidade daquele material. Só que não haverá ciência forense digital se esse material digital, se esse objeto digital, olhem como a diplomática estava mais preocupada com o documento arquivístico, a ciência forense com a evidência, é a ideia da prova, tá? O documento prova. Ele tem que ter sido produzido com requisitos. A ciência forense digital não vai poder acreditar num e-mail que não foi capturado para um RDC-ARC. É a realidade da maioria das nossas instituições hoje. Um website que foi salvo num HD externo e colocado numa estante, sem cadeia de custódia. Então, é um elemento importantíssimo para a ciência forense digital hoje. A CFD necessita de uma cadeia de custódia digital arquivística. Caso contrário, no momento da coleta da prova, quando for necessário coletar aquela evidência, esta já pode estar comprometida por ser um documento digital, por ser complexo, por ser específico e requerer, assim, uma cadeia de custódia desde a gênese, o que o TJ está fazendo com o DJE, com o Diário de Justiça Eletrônico, que vai fazer muito em seguida com o PJE,
que vai fazer muito em seguida com o CIE, com o Sistema de Informações, que toda a coletividade brasileira vai ter que fazer com seus sistemas produtores de documentos, para que nós consigamos sair desse cenário de insegurança jurídica, garantindo segurança para os cidadãos. Olhem que emblemática essa situação também, só para ilustrar, quando a AGU fez a exigência para entregar o vídeo da reunião ministerial para o STF e argumentou a cadeia de custódia. A cadeia de custódia, que ela foi profundamente modificada no direito no Brasil, através da Lei 13.964. Até então, antes desse projeto de lei, o 6341, que virou a Lei 13.964, a ideia da cadeia de custódia era só a coleta e o cotejamento. Olhem como está sendo dito aí agora por Badaró, que isso foi expandido. Houve uma expansão da cadeia de custódia do direito. Essa expansão é uma relação interdisciplinar. O direito veio e se aproximou muito mais da arquivologia. Quer dizer, nós estamos falando agora que é a prova, a fonte de prova de qualquer documento, daquele vídeo, daquela reunião, daquela gravação telefônica, daquele documento de arquivo, daquele e-mail, daquele servidor, daquele website que antes, quando ele era analógico, ele tinha elementos de autenticidade segundo a diplomática, intrínsecos no suporte. No digital, não tem mais. No digital, ele só terá elementos para uma forense digital se ele foi cotejado desde o início, na sua produção, com uma gênese, desde a produção até a preservação permanente. Reitero novamente a CCDA para a ciência forense digital. Não haverá ciência forense digital se não for garantida cadeia de custódia. Então, para eu poder fechar minha fala e poder concluir o raciocínio, agora com a especificidade do documento digital, a complexidade desses documentos, com essa ruptura paradigmática que aconteceu, considerando que antes os documentos analógicos tinham per si os elementos diplomáticos inseridos, a assinatura registrada num suporte que não era tão fácil alterar sem deixar vestígios, agora no digital é. Sabendo que a assinatura, sabendo que o certificado digital não garante autenticidade, garante autoria e não repúdio. Então, esses elementos é que nos suscitaram essa investigação. Nós tivemos que ultrapassar essas fronteiras. A fonte de prova de elementos imateriais como evidência, assumindo a possibilidade de prova de qualquer registro digital. Então, requer esse controle desde a produção. Requer que políticas arquivísticas sejam emanadas cada vez mais como essa do CNJ, como a Resolução 324. Porque senão nem sequer os documentos dos tribunais seriam autênticos, nem sequer os processos judiciais seriam autênticos e teriam garantia de não repúdio. Essa é a necessidade nossa hoje, de seguirmos a ciência, de fazer o que o TJDFT fez, de fazer o que o IBICT fez, de oferecer essa solução, de desenvolver, de implementar num software livre a cadeia de custódia digital arquivística, um RDC-ARC, um ambiente de proteção, um ambiente que garante a segurança jurídica para essa CCDA, Cadeia de Custódia Digital Arquivística. Novamente, estou aqui para dar parabéns ao TJDFT e dar parabéns ao IBICT pelo que foi desenvolvido. Muito obrigado pela possibilidade. Boa tarde a todos. Muito obrigado, professor Daniel. Assistiremos